tarde, amigo. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Siqueton. Saiu ontem a nossa nova aula do nosso curso de sobrevivência intelectual, né? Eu convido todos vocês, né, a fazê-lo sendo membros nível 3 do nosso canal. E a se inscrever aqui, claro. Olha, o povo está discutindo ultimamente muito a questão de movimento woke, movimento identitário, movimento... tudo isso aí, né? Todas essas questões aí que, ao menos enquanto ideia, vem de um certo lugar, que é a recepção americana do pós-modernismo, certo? Que essa recepção americana é uma coisa muito estranha, muito esquisita, pelo seguinte, porque ela começa antes de as principais obras do pós-modernismo serem escritas, certo? Antes mesmo disso. Por quê? Porque, por razões que são muito pouco claras, assim como na França, depois da Segunda Guerra Mundial, você teve um conjunto de malucos desconhecidos que vinham do leste, geralmente do leste europeu, né, de países completamente obscuros e contrariando todas as expectativas em um sistema acadêmico rígido como o francês, começaram a tomar cátedra. São gente como Alexandre Kojève, Emmanuel Levinas, né, o próprio, deixe-me ver mais quem, o próprio Eric Weil. Esse povo todo era gente desconhecida, vinha do leste europeu, que de repente começa a assumir cátedras na França e meio que transfiguram em muito pouco tempo o que era a filosofia francesa, né? Porque filosofia e acaba isso espalhando para a cultura em geral do país, né? Porque antes na França você tinha em grande parte um conflito entre grupos pseudo-racionalistas, né, em regra de teor materialista, né, que eram muito fortes na França, contra um outro grupo que era, embora tivesse lá tendências muito malucas nesse meio, era um grupo que era mais ou menos filiado a uma tendência intelectual católica, certo? Não estou dizendo que tudo que está nesse segundo setor era coisa boa, não, né? Não estou dizendo que tudo que estava nesse segundo setor era coisa boa, não. Mas de repente chegou um monte de malucos, certo? Um monte de malucos que vieram do leste europeu, de países que nem ao menos têm um histórico acadêmico, tomaram as cátedras, começaram a assumir cátedras nas universidades francesas e mudaram toda a cena intelectual do país, e de um conflito entre racionalismo e religião, racionalismo entre aspas, certo? Um pseudo-racionalismo mecanicista e a religião, e uma tendência, uma série de tendências intelectuais que mais ou menos gravitavam em torno de um catolicismo. Disso aí virou um irracionalismo total, né? Irracionalismo total, em pouco tempo. Porque de algum modo esses malucos começaram a assumir cátedra, né? O Alexandre Kojève, né, aquelas lições dele sobre
a fenomenologia do espírito do Hegel, parece que endoidaram todo mundo, né, que as viu. E assim como isso aconteceu na França entre os anos 40 e 50, aconteceu também uma coisa. Na verdade, aconteceu também uma coisa parecida, né, nos Estados Unidos, se você for ver bem, nos anos 60 e 70. Porque de repente apareceram muitos malucos, malucos vindos da Europa, em regra, que em regra tinham afinidade, eram discípulos, ou tinham afinidades teóricas com esses outros malucos de que eu já falei lá da França, e eles foram entrando de repente na academia americana, muitas vezes sem ter credenciais acadêmicas para tal. Por exemplo, Jacques Derrida, ele começa a influenciar esse povo aí na Universidade de Cornell e na Universidade de Yale, que são duas universidades muito importantes para a questão da crítica literária, os estudos literários, eram onde lecionavam os grandes críticos da época, Maynard Mack, Northrop Frye, esse povo todo, né? E aí, por exemplo, o Derrida, ele começou a lecionar nesses lugares aí, e até influência quando ele não tinha publicado quase nada e nem ao menos tinha o título de doutor. Jacques Derrida começou a ser chamado para lecionar nisso aí quando não tinha nem até as credenciais acadêmicas do Jacques Derrida eram algo dúbio, certo? O tal do Paul Deman, que foi o segundo no comando da implantação desse movimento, certo? Pós-moderno nos Estados Unidos, certo? Era um maluco que apareceu do nada, maluco que veio lá da Bélgica, de repente, não era nem acadêmico de jeito nenhum, um professor de Harvard viu esse maluco na rua, aí o cara disse, o professor disse, venha para a Universidade de Harvard, né? O cara não era acadêmico nem nada, era professor de francês e curso de línguas. O cara não tinha nenhuma, ele tinha era bacharel em alguma coisa. Aí a Universidade de Harvard o chamou lá, deram a ele um doutorado, né? Ele conseguiu passar na tese de doutorado, e do nada o maluco virou, ele começou a dominar totalmente a cena literária anglo-saxônica, que é um país que já tinha uma tradição de crítica literária muito bem consolidada, né? Só na enrolação. Aí quando foram ver, o cara os documentos do cara, a história que o cara deu, isso era tudo falso. Esse maluco aí tinha sido, na segunda época, inclusive colaboracionista, lá quando teve a invasão da Bélgica. Ele escreveu 200 artigos para jornal defendendo, né, aquele negócio lá que vocês sabem o que é. Defendendo ele lá, né, o cara do bigode lá, né, o Hitler, né? Aí foi uma espécie de efeito dominó, né? Aí nisso aí, né, no caso, Derrida chegou lá e já estava ensinando para todo esse povo, influenciando esse povo, sem ter título de doutor, sem ter, não tinha nem quase credencial acadêmica, o que é muito estranho no sistema americano. O que é muito estranho no sistema americano, até certo ponto, né? E também sem quase nem ter publicado nada. Certo? Aí entrou no meio esse Paul Deman. Em pouco tempo,
as universidades da Ivy League, que tinham a maior tradição de estudos literários, né? Yale, Columbia e Cornell já estavam totalmente dominados com isso aí. Isso aí foi coisa de uns 10 anos. Eles iam principalmente nos departamentos de inglês. Nos departamentos de inglês. Certo? Nessa época, nem na França se sabia quem era Derrida. Aí do departamento de inglês foram passando para francês, foram passando para departamento de literatura comparada, o que era uma novidade na época. E para mais avacalhar, certo? Foi para lá também lecionar em Berkeley e em outras universidades, como a University of California, Los Angeles, né? O Michel Foucault, né? Mais ou menos em final dos anos 70. Final dos anos 70. Isso lá na costa oeste. Certo? E o Michel Foucault, para mais avacalhar a situação, que já estava muito ruim, certo? Ele e a turma dele meio que institucionalizaram na esquerda americana esse negócio de centralidade do construtivismo social e de política sexual como substituto para a política econômica. Aí, meu amigo, aí o negócio lascou de vez. Lascou de vez e o resultado de tudo isso, né, nós estamos vendo aqui. A Universidade Americana está muito tomada hoje em dia por essa questão de pós-modernismo, certo? E ele adquiriu lá esses contornos que hoje estão se chamando de cultura woke. No caso, você tem algumas exceções, por exemplo, os departamentos de filosofia não têm essas tendências pela influência da filosofia analítica. Certo? Os departamentos de história nos Estados Unidos ainda têm uma certa resistência também a isso aí, né? Mas em grande parte essa área de humanas nos Estados Unidos está algo muito infectado e muito contaminado. Isso aí está produzindo coisas horríveis. Está produzindo, não, já produziu. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.